O Comitê de Política Econômica do Banco Central, ontem, na quarta-feira, ele aprovou o aumento da taxa Selic. Aumentou foi para 10,75. Bem, mas qual o impacto desse aumento da taxa Selic no nosso investimento na Bolsa de Valores? Por que eu devo observar para essa taxa de juros? Eu devo analisar e devo pensar o meu posicionamento na Bolsa, nas minhas ações, olhando esse aumento de taxa de juros. E segundo as grandes casas de análise, os grandes economistas, né, que fazem as previsões e projeções para o futuro, eles acreditam que ainda há espaço para que possa haver aumento da taxa Selic. O Banco Central ainda vai aumentar, podendo este ano atingir até quase 12%. Isso seria 1% ao mês. Qual os impactos? Qual o problema? Porque eu tenho que olhar isso. Então, vamos conversar de forma filosófica sobre esse assunto e aguçar o seu raciocínio sobre o tema, sobre os seus investimentos, tá certo? Então, se inscreve no canal. Se é a primeira vez que você está aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, que isso é muito importante para mim, para o canal e para o Brasil, porque de qualquer modo nós vamos levar para o rincão do Brasil reflexões econômicas visando investimento em bolsa de valores e tornar a pessoa mais educadamente, financeiramente, com qualidade, tá certo? Então, se inscreva no canal. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, o Copom é o Comitê de Política Econômica do Banco Central, ele elevou a taxa de juros. O Brasil vem, do ano passado, né, com uma política de elevação da taxa de juros Selic. A primeiro objetivo da elevação da taxa de juros que o Brasil adotou a partir do ano passado é frear o aumento da inflação. A inflação é um dos problemas gravíssimos do Brasil, isso para quem da minha época, né? A maioria da molecada aí com 20, 22 anos, eles não passaram por esse problema, não sabem o que é uma inflação, né? Não sabe o que é uma hiperinflação, como ocorreu com o meu filho aqui. Ele não sabe o que é ser fiscal do Sarney, né? Então, esse pessoal não sabe o que é uma hiperinflação e juros desenfreados. Então, o governo usa a taxa Selic como um mecanismo de dose. Aumenta quando a taxa de juros sobe, é porque a inflação está subindo e ele tenta baixar. Quando a taxa de juros cai, é porque a inflação está muito baixa e tenta subir. Então, há esse equilíbrio. Usa esse equilíbrio. Isso ocorre não só no Brasil, ocorre nos outros países. Atualmente também está ocorrendo nos Estados Unidos. Aumenta taxas de juros para tentar frear a inflação, tentar dar uma dosagem, né? E alguns países usam como um mecanismo de equilíbrio dentro da sua economia. Então, o problema da taxa de juros alta é que encarece os investimentos. Encarece o poder de consumo das pessoas. E ao encarecer o poder de consumo das pessoas, elas inibem o consumo. E ao inibir o consumo, ela vai inibir o quê? Ela vai inibir o aumento de venda das empresas, de produção econômica. O mercado econômico diminui, porque há uma inibição, né, no consumo. Aumenta a taxa de juros. Então, aumenta o custo dos investimentos das empresas, o custo de produção dos produtos, ou seja, o meio de financiamento dessa produção via mercado financeiro fica mais caro. Ao ficar mais caro, os produtos eles tendem a subir, porque sobe o custo, mas por outro lado, eles é obrigado a baixar, porque há uma certa freada no consumo, há uma diminuição do consumidor, porque há um custo de financiamento desse consumo, principalmente os bens podem ser financiados por 6 meses, 1 ano, geladeiras, fogões, roupa, vestiário, então vários impactos em diversas áreas. E aí isso força com que as empresas, ao não vender muito, elas tenham o quê? Retorno menor, porque ela vende menos, e isso reflete na Bolsa de Valores. Esse é o grande problema para nós investidores, porque vai começar a fazer o quê? Faturamento das empresas diminui, porque vende menos. O grande ponto é o seguinte, é que aumentar a taxa de juros, a vantagem de você investir em renda fixa torna-se mais vantajosa.
Tesouro Selic, IPCA e outras vantagens, CDI, CDB. Então, a vantagem é maior e há um direcionamento dos recursos de uma boa parcela da população que estavam acarreados investimento de forma produtiva nas ações na Bolsa, esse pessoal começa a migrar para a renda fixa. E ao sair da Bolsa, força a queda da cotação das ações vendidas em Bolsa. Quanto menos pessoas interessadas em comprar ações, mais o preço cai. Então, eu vejo assim que a taxa Selic, basta você dar uma olhadinha agora recente. Quem é um pouquinho mais antigo em Bolsa de Valores vai ver lá na época de Dilma, aqui 2014, 2015, 2016, 2017, que o nível da Bolsa como era baixo. A Bolsa bateu ali 30 mil pontos lá embaixo, porque além da crise econômica, muita gente correndo para onde? A taxa Selic a 14%, muita gente foi para renda fixa, pô, ganha mais de 1% ao mês de forma tranquila, com segurança, sem risco de que seu dinheiro, o mês que vem, você botar, aplicar numa ação na Bolsa e cair 30%, 40%. Então, assim, a vantagem, o porto seguro que oferece a renda fixa é atraído quando a taxa de juros sobe muito, porque aumenta a rentabilidade desse capital investido em renda fixa. E isso é ruim para a produção do Brasil, para a economia da parte produtiva e das empresas e principalmente para quem é investidor de Bolsa de Valores. Taxa Selic não é bom para quem investe em Bolsa de Valores. Quanto mais alta, mais é prejudicial. Principalmente um setor que é muito atrelado a essa questão é o setor de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, porque eles têm como política, né, aluguel das suas propriedades, o rendimento da sua propriedade e distribuído para os seus investidores, chamados cotistas, em forma de rendimento mensal. E aí esse rendimento, o pessoal compara muito. Ora, se eu estou ganhando 0,5% ao mês como rendimento de um determinado fundo de imobiliário e a taxa Selic está me pagando 0,7%, por que eu vou estar com o meu capital investido num fundo imobiliário? Eles vão lá e retiram e vão para a renda fixa. Então isso traz esse probleminha e essa tendência de desvalorização. E ao migrar de um setor para outro, da onde está saindo a sua origem tende a cair, porque é a saída indo rumo a uma outra direção, a um outro tipo de investimento, a um outro setor. Então eu vejo a taxa de juros como um problema que nos causa muito encarecimento do nosso investimento em infraestrutura. Eu acho que assim, é muito prejudicial. Nós hoje estamos passando para ser a taxa de juros mais cara do planeta, a maior taxa de juros do mundo. Isso é muito ruim, isso é sinal de economia fragilizada, isso é sinal de política econômica em declínio. Né? O Brasil não observou as regras básicas da economia, então isso é sinal que o Brasil encontra-se numa situação financeira precária, principalmente com a saída do capital estrangeiro, e ele foge lá para fora, porque as vantagens pelas quais ele investiu aqui é pequena. Quando a taxa de juros está baixa, a tendência é o capital internacional especulativo retornar ou procurar a economia no mundo aonde lhe ofereça mais vantagem. Ora, se aqui a taxa de juros, o retorno sobre o capital é pequeno, ele retorna para o seu país de origem, porque mesmo que lá seja pequeno, mas tem a tranquilidade, tem um porto seguro. Ele não vai correr risco nenhum, porque lá não ganha muito, mas também não tem problema. Agora, para que o Brasil consiga atrair esse capital internacional especulativo para a nossa economia, ele tem que fazer o quê? Aumentar a taxa de juros. E a taxa Selic é o principal índice de remuneração desses capital. E aí atrai esse capital de volta. Tanto agora que se você assiste CNN, Globo News e principais jornais, Folha de São Paulo, você vai ver que elas começam a falar no bom da Bolsa de Valores. Olha, a Bolsa está subindo muito por conta da vinda do capital estrangeiro, o gringo está de volta à Bolsa, o gringo está chegando. Por quê? Porque a taxa de juros subiu, né? A vantagem aumentou. Então, muitos não estão vindo nem para a Bolsa, muitos estão vindo só para comprar ali a renda fixa, né? Mas outros estão vindo, uma das consequências é a taxa de juros, mas não é só essa, porque tem um problema que a nossa Bolsa, o ano passado foi uma das bolsas que menos subiu no mundo e que mais caiu. Então, em relação às outras bolsas do mundo, está muito desvalorizada. E a taxa Selic é usada como esse atrativo, né? E o Brasil precisa do capital internacional, do dinheiro vindo para cá, o dólar vindo para cá, para que nós possamos pagar as nossas relações econômicas de intercâmbio internacional com os outros países. E
E um meio que o Brasil usa é isso, é aumentar o juro, para atrair o capital para cá. Porque senão ele não vai vir se não tiver vantagem. Mas é perverso os juros, né? A inflação, são dois itens econômicos que são perversos para o mais pobre. A inflação alta rouba o nosso dinheiro, ele nos empobrece todos os dias e nós não temos mecanismo de tentar equilibrar ou recompensar essa perda. Então o cara que é assalariado e ganha R$ 2.000 por mês, por exemplo, ele não tem como, chega no final do mês, pega uma inflação zona de 0,5%. Então, assim, de 0,5%. Essa perda de 0,5% no seu rendimento, ele não viu. Só o que ele perdeu foi o seu poder de compra em 0,5%. Ela cai, os produtos subiram mais. Ao subir os produtos, as suas compras, a sua cesta básica de produtos necessários para você se alimentar na sua residência, os seus filhos, seus familiares, vamos dizer que custava R$ 500. No final do mês, ela passou para 550. Esses R$ 50 é uma perda do seu poder de compra, é uma corrosão que você não percebe no seu poder de compra. E aí você começa a ver, poxa, mas quanto mais eu economizo, quanto mais eu deixo, eu privo, eu corto o cinema, cortei a internet, cortei o canal de televisão, cortei o meu canal para não assistir mais meu futebol, mas eu não consigo pagar no final do mês as minhas contas. Por quê? Mas eu estou ganhando mesmo, eu não tive redução de salário e nem aumentei os meus itens básicos necessários para minha residência. Por quê? É que não está dando, porque está sendo de forma imperceptível corroído pela inflação. Todo mês ele vai correndo. E você está ganhando os seus R$ 2.000, só que no final das contas, né, não é mais R$ 2.000. Cada mês você reduz. E você não tem mecanismo, você não tem instrumentos para tentar amenizar ou compensar essa perda. É diferente dos ricos, das pessoas poderosas, das pessoas que têm dinheiro, que têm acesso aos grandes mercados, que têm acesso aos investimentos, à mudança, à assessoria de investimento de alto nível. Essas pessoas, ela pode mudar e pode acarrear e de qualquer maneira compensam. Nós não temos. E outra, aí a maioria que não vive assalariado, eles vivem dos seus negócios, os seus negócios são reajustados todo mês, compensando a inflação. Então há um equilíbrio, eles têm mecanismos que vão solucionar. Você não tem. Então a inflação é perversa. Por outro lado, a taxa de juros também é perversa, porque ela encarece e ela tira você do consumo, das suas coisas, a compra do seu fogão, da sua geladeira, a melhoria do seu sofá, trocar o seu sofá, botar o piso na sua casa novo, fazer o seu puxadinho, toda essa infraestrutura básica necessária para que você viva melhor lá na periferia, ela é encarecida. E aí, por um lado, você tem a perversidade da redução invisível do seu salário. O seu salário cai invisivelmente, porque o valor permanece o mesmo, mas o poder de compra não é mais. Por outro lado, você vai ter a problemática de não poder renovar, comprar ou melhorar a sua vida em termos de produtos, né, em termos de itens necessários para a sua qualidade de vida lá na sua residência. Então você tem perda por todos os lados. Então, uma inflação alta é ruim, corrói o seu poder de compra. E os juros altos encarece a compra desses produtos. Ou seja, você está vendo que há uma gangorra, a inflação puxando a sua renda para baixo e a taxa Selic empurrando para cima os custos dos produtos dos quais você compra. Então, cada mês que passa, o assalariado é o perdedor na história. Então isso é perverso para nós investidores. Porque ao tirar o consumidor, o cara que vai lá na empresa que compra o sofá, que compra a televisão, o cara que vai lá que compra a obra, o cara que vai lá assistir o cinema, o cara que vai lá no shopping fazer compra, ao tirar esse cara da cadeia de consumo, vai nos prejudicar como investidor, porque as empresas vão ganhar menos, vão vender menos, vão girar a economia, e isso vai refletir nos rendimentos das empresas no final do ano, e isso vai refletir nos nossos dividendos para receber na bolsa, vai refletir na valorização das cotações, vender a cotação em bolsa. Então há esse reflexo que é prejudicial, sim. Então taxa de juros não é bom e traz essas problemáticas. Mas eu vejo assim, que os dois itens são perversos. Inflação alta e taxa Selic alta é o mais perverso para o pobre, para o cara que é assalariado, o cara que não tem mecanismo de defesa contra isso. Então, pessoal, é isso que eu trazi para você. Se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, meu amigo, obrigado.
Mas se inscreva no canal, ative o sino de notificações, dá like, tá certo? Se inscreva no canal, ajuda aí, permite com que eu estude e traga mais estudos filosóficos para aguçar o entendimento econômico do Brasil e da nossa vida, do nosso cotidiano aqui no canal, que é um mecanismo, que é um canal para que eu possa tentar sempre despertar em você o interesse para a economia, para ver o mundo com os olhos dos quais a gente passa no dia a dia despercebido, tá certo? Então, se inscreva no canal e ative as notificações, que isso é muito importante para o canal. Então, pessoal, até o próximo vídeo, meu amigo.